o projeto americano do pós-guerra, econômico e político, tem muito a ver, né, na sua concepção original com a experiência do New Deal, né, e tem muito a ver com a experiência do New Deal, no sentido de que, ao contrário do final da Primeira Guerra, em que, né, as administrações republicanas entendiam ou bloquearam, digamos, a participação dos Estados Unidos na Liga das Nações, né, no pós-guerra, a proposta das Nações Unidas e das instituições multilaterais nascem dos Estados Unidos, né, nascem da ideia rooseveltiana. Então, eu sempre me implico um pouco com as visões maniqueístas a respeito de como isso foi construído, né? É claro que os Estados Unidos tinham uma visão, digamos, iluminada pela experiência do final da Primeira Guerra, né, de como tratar a sua posição hegemônica, como projetar a sua posição hegemônica, né? E eles sabiam que, na verdade, não era possível mais, né, recuar, que é uma outra questão complicada, para a posição isolacionista, né? Esse negócio do isolacionismo, eu acho, não sei se o Zé Luiz discutiu aqui, né, esse problema do isolacionismo americano, mas não se trata exatamente de uma atitude negativa, senão de uma atitude positiva, né, no caso da Primeira Guerra Mundial, de, na verdade, tirar o tapete da Inglaterra enquanto potência hegemônica, né? Não tinha a ver com, na verdade, uma atitude de deixa para lá. Não, é tirar o tapete liquidar com o que restava da hegemonia americana, inglesa, coisa que eles só conseguiram depois da Segunda Guerra Mundial. E a visão que eles tinham do exercício da sua hegemonia, né, era uma visão, digamos, entre aspas, benigna, que foi se deteriorando a partir da Segunda Guerra, a partir da Guerra Fria, né? Isso logo de cara, logo no começo dos anos 50, isso começou a se deteriorar. Mas a visão original do Roosevelt era uma visão imperial, porém benigna, de organizar o mundo de acordo com os seus interesses, sim, né? Mas sabendo, por exemplo, que eles não podiam permitir que a Europa entrasse numa espiral de conflito como entrou depois da Segunda Guerra Mundial. Tanto que eles criaram o Plano Marshall, né, que não era uma coisa benevolente, muito ao contrário, né, porque eles saíram da Segunda Guerra sabendo que corriam o risco de uma recessão. Então, a reconstrução da Europa funcionou para eles como um seguro contra a recessão, porque, no fundo, na medida em que eles financiavam a reconstrução europeia, eles também geravam demanda para o seu parque industrial ampliado durante a Segunda Guerra Mundial. Havia muito clara essa visão deles, né, que não seria suficiente a demanda interna para sustentar a expansão da economia logo depois da Segunda Guerra. Até porque eles tinham a experiência da primeira, que eles tiveram que fazer uma recessão logo depois dessa, a recessão de 19 e 20. Não foi por benemerência, foi por interesse e por esclarecimento, né? A partir da experiência da Primeira Guerra, eles financiaram a reconstrução da Europa. E, ademais, eles sabiam, e ficou cada vez mais claro, que havia a ameaça da União Soviética, que foi uma coisa decisiva para eles, durante muito tempo, manterem esse tipo de tolerância, por exemplo, em relação às políticas de desenvolvimento nacional, né? Não só na Europa, eles permitiram o avanço do Estado do bem-estar, da interferência do Estado na economia, como permitiram, depois de uma tentativa muito rápida e mal sucedida
no Japão, né, de desorganizar a estrutura produtiva japonesa, de tentar liberalizar a economia japonesa, né? Logo depois, na Guerra da Coreia, eles voltaram atrás, falaram, deixa para lá, né? Deixa o Japão ser como é, e abriram, como diz Zé Luiz, o desenvolvimento a convite, né? Abriram seu mercado para as economias que estavam sendo reconstruídas, né? E isso foi muito importante para o desenvolvimento do sistema financeiro americano, né? Durante todos os anos 50. Apesar da repressão financeira, né, não há dúvida nenhuma que não havia nenhuma possibilidade, nenhum rival capaz de se comparar à importância dos bancos americanos, das suas grandes instituições financeiras, né? Mas, ao mesmo tempo, eles permitiram, com a repressão financeira, que se desenvolvessem, cada país desenvolvesse o seu sistema bancário nacional, né?